Se alguém no futuro olhar para as estatísticas deles, vai achar que foram os melhores da história, o que seria um absurdo menor que chamá-los de superestimados. Essa frase de um comentarista aleatório no Twitter resume 3 jogadores que vamos falar hoje, talentos geracionais com atuações divinas, mas que, por não terem o maior título de seu esporte, são taxados de pipoqueiros e superestimados, quando claramente é o contrário. E se você pensa que eles são isso, pare e assista qualquer atuação deles em 2025, 2024, 2023 e por aí vai. Você vai mudar de ideia e perceber que eles estão longe de ser o problema. Mas vamos começar a falar deles. Charles Leclerc, o predestinado de Mônaco, estreou na Fórmula 1 em 2018 pela Sauber após ser campeão da Fórmula 2 em 2017 pela Prema, sendo o piloto da academia Ferrari. Charles fez um 2018 espetacular em resultados no que se limita às habilidades daquele carro da Sauber, e logo no ano seguinte foi promovido para a Ferrari para substituir Kimi Raikkonen e fazer dupla com o tetracampeão Sebastian Vettel. 2019 foi difícil, algumas poles, mas aquele carro era fraco e não tinha competição contra as Mercedes. Ainda assim, Charles venceu em Spa e Monza, além de derrotar o Vettel no campeonato de pilotos, e falando no alemão, um ponto da temporada foi a batida de ambos no Brasil. 2020 trouxe talvez o pior carro que a Ferrari conseguiu produzir em muito tempo. Leclerc não venceu, não conquistou o pole e subiu no pódio 2 vezes, Deus sabe como. A temporada não tinha caminho, tanto que a Ferrari acabou o campeonato atrás da Mercedes, Red Bull, Racing Point, McLaren e Renault. E novamente ele bateu em Vettel e ambos abandonaram o GP. Aquele que seria o último ano do alemão na Ferrari, que seria substituído por Carlos Sainz Jr. 2021 seria outra temporada fraca, mas o ponto alto dela foi a pole conquistada em Mônaco, em casa, mas Charles sequer largou por um acidente. Leclerc teve uma grande sequência fora do pódio na temporada e até dá pra dizer que foi o ano que ele teve o pior desempenho, que culminou com que pela primeira vez na carreira ele perdesse para seu companheiro de equipe. 2022 foi o ano de mudança de regulamento, a era do efeito solo, que derrubou logo a Mercedes, que havia dominado os últimos 8 anos. Com isso, o cara que surgia para desafiar o campeão seria finalmente Charles Leclerc. Foi a primeira temporada que ele sentiu o cheiro da briga pelo título, já que ele chegou a abrir muita vantagem para o Verstappen, depois de um começo avassalador, mas no decorrer de tudo, tanto ele quanto a Ferrari erraram muito em sequência, o que tirou qualquer chance de disputa, e o ponto mais baixo dessa sequência foi a batida na França, que rendeu o rótulo de pipoqueiro a ele. No fim, Charles acabou como vice-campeão do mundo, sendo seu melhor resultado na carreira até hoje. Se 2022 não teve uma disputa real pelo título, 2023 foi um ano pular anúncio total para o Leclerc. Apesar de marcar algumas poles, não conseguiu converter nenhuma em vitórias em um ano que a Red Bull venceu 21 de 22 corridas, mas o curioso é que seu companheiro Sainz foi o responsável pela única vitória não Red Bull daquele ano. A temporada seguinte prometia ser a mesma coisa, mas foi se desenrolando um equilíbrio entre os carros, então o ano do Leclerc veio com vitórias épicas, sendo a primeira vitória em Mônaco depois de muito sofrimento e outras 2 em Monza e no Circuito das Américas. Esse campeonato talvez seja o que o Leclerc mais deveria ter competido, mas a gordura que o Max construiu no começo era muito consistente e o Charles acabou apenas em terceiro. Em 2025, a expectativa estava nas alturas e a Ferrari ainda trouxe o Hamilton, mas quando foi à pista, o carro não tinha nível, tanto que Leclerc terminou sem vencer corrida, sendo a 4ª vez que isso acontece em 7 anos. Seu companheiro sequer subiu no pódio e Charles conseguiu 7 pódios e uma pole na Hungria, corrida essa que ele acabou fora do pódio. Como se isso não fosse desastre suficiente, a Ferrari ainda sofreu com duplos abandonos em 2 etapas diferentes, em Zandvoort e Interlagos. No fim, Leclerc teve um carro sem tanta desvantagem em apenas 2 oportunidades. No resto, carros horríveis ou muito abaixo de quem liderava. Ainda assim, Charles tem inacreditáveis 27 pole positions, mas com apenas 8 vitórias. O talento é indiscutível, ainda mais quando a gente conta que o Leclerc disputou 8 temporadas na Fórmula 1, sendo 7 com Vettel, Sainz e Hamilton como companheiros de equipe, perdendo apenas uma vez. Luka Doncic chegou na NBA já sendo uma lenda do basquete europeu pelo Real Madrid. Na Euroliga foi campeão, MVP no Final Four e time da década. Na Liga Espanhola foi tricampeão e MVP. Luka foi escolhido na 3ª opção pelo Atlanta Hawks, que logo trocou ele para o Dallas Mavericks. Luka estreou na última temporada de Dirk Nowitzki e foi o novato do ano fazendo mais de 20 pontos de média, mas o Dallas Mavericks era uma equipe muito frágil e ficou fora da pós-temporada pela 3ª vez seguida. Na temporada seguinte, o esloveno deu um salto inacreditável como segundo-anista, disparando para fazer 28 pontos por jogo, indo para os playoffs como seed 7. Na estreia em pós-temporadas, caiu logo na primeira rodada contra o Los Angeles Clippers na bolha.
Em 2021, o Mavericks vinha com um time que hoje a gente vê como tinha talento. Além de Doncic fazendo 27 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, tinha Porzingis, Jalen Brunson e Tim Hardaway Jr., o que não foi suficiente nos playoffs, já que caíram em 7 jogos novamente contra o Los Angeles Clippers, perdendo inacreditavelmente todos os jogos em casa. O Luka nessa série teve 4 partidas com mais de 39 pontos e foi o maior pontuador e assistente do time entrou da série. Tudo era nas costas do esloveno. Ainda assim, Luka vinha voando baixo para 2022. Ele era o arco e a flecha, era comum ele liderar a equipe em pontos, rebotes e assistências em uma partida, tanto que levou a equipe para 50 vitórias e a primeira série de playoffs vencidas desde 2011. Falando em pós-temporada, o Mavericks tirou o Jazz e demoliu o Phoenix Suns no histórico jogo 7 na semifinal de conferência. Acontece que ele encontrou o Curry de 2022 e mesmo com o Luka marcando 40 pontos 2 vezes, o Warriors passou. Na temporada seguinte, Doncic liderou o Mavs em pontos, rebotes, assistências e roubos, fazendo inclusive a histórica partida de 60 pontos contra o Knicks para virar no final. A equipe tinha um desempenho mediano, nada alarmante, um 31-26 até o dia 10 de fevereiro. O problema é que a equipe entrou em colapso e teve simplesmente 7 vitórias e 18 derrotas no resto da temporada, acabando em 11º. E o time não perdia por muito, mas se tornou ultra dependente do Doncic fazer duplo-duplo de 35 pontos para tentar ganhar algum jogo. Mesmo com a equipe trazendo Kyrie Irving, ficou fora dos playoffs. Em 2023-24, Luka Doncic fez uma temporada digna de MVP, sendo cestinha da temporada com 33 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Na minha opinião, ele merecia levar aquele prêmio. Lembremos que essa temporada que ele faz 73 pontos contra o Atlanta Hawks, mas o destaque vem mesmo nos playoffs, com atuações ofensivas monumentais contra Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, levando o Dallas Mavericks a uma final pela primeira vez desde 2011 contra o Boston Celtics, que aí o time não teve chances e caiu em 5 jogos contra o time liderado por Jason Tatum e Jaylen Brown. Luka acabou os playoffs sendo o jogador com mais pontos, mais rebotes, mais assistências e mais roubos de bola. Depois de uma temporada tão perto do título, Luka enfrentou lesões e problemas com seu peso, o que não era novidade, mas quando perde vira assunto. Luka acabou fazendo apenas 22 de 49 jogos pelo Dallas até fevereiro, quando ocorreu a atrocidade de troca proposta pelo Dallas Mavericks, trocando ele pelo Anthony Davis, o que fez ele parar no Lakers. Bom, depois da facada nas costas do Nico Harrison aplicou, o Luka chegou nos Lakers sendo a primeira opção do time, mesmo com um peso dito como acima. O Lakers chegou grandão para os playoffs, mas o time simplesmente foi demolido pelo Timberwolves de Rudy Gobert e Anthony Edwards em 5 jogos. No fim disso tudo, sobra pressão em cima do Luka por um título, principalmente pelo fato dos grandes da sua geração, Jason Tatum e Shai Gilgeous-Alexander, já terem conquistado, e o Luka seguir com a estante vazia. Ainda assim, o Luka vem sendo a salvação do Lakers na atual temporada, já que o time é podre e o senhor LeBron James faz 41 anos no dia 30 de dezembro. Joe Burrow chegou na NFL em 2020, depois de fazer parte do time histórico de LSU Tigers de 2019, que tinha Justin Jefferson, Ja'Marr Chase e por aí vai, que foi campeão nacional do college com um recorde de 15-0. Joe foi escolhido na primeira escolha da primeira rodada pelo Cincinnati Bengals, já chegando com forte expectativa, sendo definido como um quarterback extremamente inteligente, apesar de não ser tão forte. Na sua temporada de calouro, Burrow foi o único da sua classe a começar a temporada como titular da franquia. Foi o primeiro quarterback novato a passar 300 jardas 3 vezes seguidas, mas a temporada foi encerrada precocemente após gravíssimas rupturas no ligamento cruzado anterior e no ligamento colateral medial e danos no ligamento cruzado posterior e no menisco. No geral, o Bengals teve um recorde de 2 vitórias, 7 derrotas e um empate com ele, com Joe tendo 13 touchdowns passados e 13 touchdowns correndo, além de mais de 2.060 jardas passadas. Na temporada seguinte, recuperado, Burrow teve atuações impressionantes, como 4 touchdowns e mais de 500 jardas contra o Baltimore Ravens, e o Bengals acabou campeão da AFC Norte e voltou aos playoffs pela primeira vez desde 2015. Joe lançou 34 touchdowns e mais de 2.060 jardas. Na pós-temporada, Burrow liderou o Ravens a sua primeira vitória em playoffs desde 1990 e a sua primeira vitória fora de casa, contra Ravens e Titans respectivamente. Na final da AFC, os Bengals chegaram a perder por 21-3, mas viraram para 27-4 contra o Kansas City Chiefs, que haviam disputado os últimos 2 Super Bowls. Até hoje, Joe Burrow e Tom Brady são os únicos quarterbacks a eliminarem Mahomes na AFC. Mas voltando, no Super Bowl, os Bengals não foram suficientes para parar o Rams e perderam por 20-23, com Burrow passando um touchdown e 243 jardas.
Apesar de Burrow ter tido um disaster class de 5 turnovers e 7 sacks na semana 1, os Bengals voltaram e foram bicampeões da divisão pela primeira vez, com Burrow se recuperando e passando 35 touchdowns, indo ao Pro Bowl. Na pós-temporada, Burrow liderou 2 vitórias apertadas contra o rival Baltimore Ravens e contra o Buffalo Bills, mas na AFC Championship, os Chiefs chegaram e com a revanche eliminaram o Bengals. Em 2023, o Burrow começou com uma distensão na panturrilha, até iniciou a temporada tendo boas atuações, mas em novembro sofreu uma ruptura no ligamento escafolunar no pulso e teve que ficar fora da temporada, o que ocasionou em um recorde de 9-8 para o Bengals, fazendo com que ficasse fora dos playoffs. Recuperado, em 2024, os Bengals tiveram um começo pavoroso, apesar do Burrow estar melhor do que nunca, inclusive fazendo uma partida de 5 touchdowns passados em uma derrota. Os Bengals estavam 4-1 até o Burrow arrancar 3 vitórias, incluindo outra com 5 touchdowns. Mas o tempo ruim voltou, e mesmo com o Joe fazendo 2 partidas somando 700 jardas e 7 touchdowns, o Bengals perdeu ambas. Após essa sequência, os Bengals venceram 5 consecutivas, mas não foi suficiente para classificar. Joe Burrow acabou sendo selecionado para o Pro Bowl, além de liderar a liga em jardas passadas e touchdowns, com mais de 4.900 e 43 respectivamente. No fim, temos um Joe Burrow com talento para brigar por MVP temporada atrás de temporada, com atuações mágicas e monumentais, mas em um time que não consegue se manter competitivo, que mina qualquer chance de disputa, além de que o time te permite muitas chegadas que causam problemas físicos em Burrow. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like, comente sua opinião, compartilhe com seus amigos, siga nas redes sociais e até breve, valeu pela sua companhia.